Hoje a conversa que eu quero ter com todos vós, porque de uma conversa se trata, é sobre o amor. E o amor é algo que todos os dias está no meio de nós, todos os dias falamos dele. Há quem não fala apenas do amor, mas saiba como viver esse mesmo amor. Mas para falar nesta fase introdutória sobre o amor, nós temos que falar daquilo que é a fonte, e daquilo e daquele, sobretudo daquele que é a fonte de todo o amor, que é o nosso Deus triúnico, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bem, e depois, naturalmente, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado, que é a expressão visível, táctil, tangibilizável, que nós podemos tocar, agarrar, e que está connosco. No ventre da Virgem Maria, está connosco ao sair de Maria, do ventre da sua mãe, está connosco não há 2000 anos atrás, mas está connosco há 2000 anos, hoje e sempre, até que os tempos escatológicos, isto é, que o dia do juízo final chegue, e estará connosco por toda a eternidade. Então o amor tem que ser vivido tomando em conta o parâmetro desse mesmo amor. Hoje em dia nós temos no mundo o quê? Um amor laicizado, um amor profano, um amor vulgar, um amor que nós designamos por amor, mas que não é amor. Amor, e já lá vamos a esse amor do mundo, começando pelo amor trinitário, amor é o amor que a Trindade vive. Para isso, temos que relembrar quem é e o que é a Santíssima Trindade. As três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, partilham tudo. Partilham a mesma vontade, partilham o mesmo amor e tudo o resto, que é próprio à Santíssima Trindade, é partilhado pelos três na mesma medida quanto à sua essência. Naquilo que Deus é, na sua essência, as três pessoas da Santíssima Trindade têm tudo na mesma plenitude. Relativamente à essência humana, já falaremos um bocadinho sobre ela, para chegarmos depois aos amores tresmalhados e sem nexo que vivemos muitas vezes, nós sabemos o que isso é. A essência humana nós podemos descrevê-la, mas a essência divina nós não sabemos o que é. Todos os padres da Igreja, desde São João Clímaco, São João de Damasco, desde os padres da Capadócia, Basílio Grande, São Gregório de Nissa, Gregório Nazianzo, João Crisóstomo, todos eles e outros anteriores a eles e posteriores a eles, todos eles dizem, sobre a essência de Deus nada podemos dizer, porque nós não compreendemos. É um mistério. Não porque Deus adora mistérios e queira preservar agora umas coisas que Ele não conta à humanidade, que não conta à criação. Não. A impossibilidade é nossa. Nós não temos como entender, não temos como abarcar, como abraçar esse conhecimento que é impossível de ter, da essência de Deus, só Ele tem. Bem, mas se Deus é todo desconhecido, é o todo outro, é aquele que nós não podemos tocar, nem compreender, nem entender na sua essência, nós depois temos um Deus pessoal, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Então, segundo a Santa Teologia Ortodoxa, as pessoas da Santíssima Trindade hipostasiam a essência, ou seja, elas são o rosto da essência de Deus. O Pai, como o Pai, é o rosto da essência divina de Deus. O Filho, como Filho, é o rosto da essência de Deus. O Espírito Santo, como Espírito Santo, é rosto. São o rosto da essência de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Naquilo que eles são, enquanto essência, eles são iguais. Naquilo que eles são, enquanto, falo das pessoas, Santíssima Trindade, enquanto pessoas, eles são diferentes. O Pai não é o Filho, o Espírito Santo, o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Pai e o Filho. Pronto. E isto, humanamente, não faz nenhum sentido. Falamos disto e não entendemos muito para além daquilo que podemos compreender. Mas temos a certeza que Deus é um Deus pessoal. Não é uma essência abstrata que se relaciona connosco. É um Deus pessoal. Como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Do ponto de vista da humanidade, bem, antes disso, o que é a essência? A essência é algo que subsiste por si próprio, que não depende de outrem, não depende de ninguém, nem de nada exterior à própria essência para ter vida e subsistir. Isto quer dizer subsistir, que isto é, entre aspas, existir. Não se pode utilizar este termo, mas ser por si próprio. Não depende de nada para ser o que é.
No caso da essência humana depende de Deus para ser o que ela é. Nós, ao contrário do que eu disse inicialmente, ou no seguimento do que eu disse inicialmente, não podemos descrever a essência de Deus nunca. Ninguém nunca poderá descrever, mas podemos descrever a essência humana e em termos comparativos para percebermos o que é que significa essência de Deus, essência da humanidade, em que é que elas são diferentes, as pessoas divinas, as três, Pai, Filho e Espírito Santo, e as pessoas humanas. A essência da humanidade comporta o quê? O que é que faz parte, por exemplo, entre milhões de outras coisas, da essência da humanidade? Termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Sermos seres falantes. Nós temos uma alma. E a alma é o quê? Uma centelha divina posta em nós. Não é Deus. Senão nós seríamos Deus. Mas é uma centelha de Deus. Sabe o que é? Numa fogueira, quando nós acendemos uma fogueira, aquelas fagulhas que saem, ainda iluminam por um bocadinho, depois apagam-se. Iluminam, depois apagam-se. No caso da nossa alma, a alma não se apaga. Ela foi criada por Deus, foi nos dada no momento da concepção, e é a vida de Deus posta em nós. Bem, então, a nossa essência não tem subsistência por si própria, depende de outro. Quem é esse outro? O Deus triúnico, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nos criou. Ele é incriado. A essência de Deus é incriada. Não há um momento em que a essência não é e outro momento em que ela passa a ser. Desde toda a eternidade que Deus é Deus, na sua essência e nas suas hipóstases. Isto é, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, da essência da humanidade, ou a essência da humanidade comporta, isto que eu vos disse, termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, temos alma, temos intelecto, nós temos nous, nós temos sentidos, nós temos os poderes cognitivos, aqueles 4 ou 5 que eu vos disse, que é o nous, o intelecto, a imaginação, a opinião, os sentidos, temos poderes ativos como os desejos e a vontade. O que é que são os poderes ativos da alma? São aquilo que faz com que a alma, organizando este corpo, esta carroça que transporta a alma, possa realizar, praticar coisas, utilizar os momentos da nossa vida para edificarmos algo, construído mesmo, ou por palavras postas inicialmente, antes de realizarmos, ou construirmos, ou fazermos alguma coisa. Esses são os poderes ativos da alma. Da essência humana faz parte eu poder, como eu disse, pensar, eu poder comer, eu poder olhar, eu poder dormir, eu poder levantar-me, poder tomar banho, eu poder tocar harpa, eu poder ser professor, tudo, milhões de outras coisas. Essa é a cesta comum de 8 mil milhões de seres humanos que existem hoje no mundo. Nessa cesta comum está lá tudo o que todos nós temos. Bem, mas depois, o que é que dá rosto a esta essência da humanidade? Eu, cada um dos bispos, cada um dos padres, cada uma das mulheres dos padres, cada um destes 8 mil milhões de seres humanos. Nós somos o rosto, enquanto pessoas, nós somos o rosto daquela essência. Se não houvesse pessoas, não havia sequer como descobrir se haveria essência da humanidade ou não, porque não havia humanidade. O que faz com que a essência tome realidade são as pessoas. Do ponto de vista humano, nós somos o rosto da essência da humanidade, ou do género humano. E depois nós singularizamos, somos únicos, porque vamos buscar esta cesta, o quê? Todos comemos, sim, mas não comemos todos da mesma forma. Todos pensamos, sim, mas não pensamos todos da mesma maneira, nem com o mesmo grau de erudição ou de simplicidade. Todos nós somos criados à imagem de Deus, sim, mas nem todos nós polimos a imagem de Deus com a mesma frequência com que outros o fazem. A imagem transportada por alguns seres humanos está cheia de teias de aranha, como um espelho cheio de cinza. Eu olho e não vejo nada quando olho para o espelho. A imagem de Deus em nós é indestrutível, não se pode destruir, mas pode ficar embaçada ou embaciada, como já vos expliquei. Depois nós somos criados à semelhança de Deus, mas nem todos nós queremos ser semelhantes a Deus. Então isto faz com que, não me alargando muito, para irmos ao essencial que é o amor, faz com que eu me distinga, com que eu seja diferente, com que eu me torne único. Naquela frase resumida que eu vos disse, para simplificar tudo isto que eu estou a dizer agora, o que é que eu disse? A pessoa humana é a manifestação hipostática, quer dizer, pessoal, da essência da humanidade, que é toda esta cesta, este caldeirão dentro do qual está tudo aquilo que nós somos, que estabelece e singulariza a pessoa humana. Ou seja, nós depois hipostasiamos, damos imagem à essência de uma forma pessoal. E este comportamento que nós temos, amados irmãos e irmãs, é essencial
para sabermos depois pegar no que pessoalmente Deus nos transmite, para vivermos pessoalmente este relacionamento com Deus. Deus é o fundamento de todo o amor. Deus não decidiu amar a criação quando a criou. Porque não há novidade, não há notícia nova no seio da Santíssima Trindade. Nós hoje podemos tomar decisões em função do que vamos fazer esta tarde. Na Santíssima Trindade, todas as decisões estão tomadas desde toda a eternidade. Não há nada, não há reuniões de mesa redonda no seio da Santíssima Trindade para decidir o que é que vão fazer hoje ou amanhã. Ou depois, isto não existe, não há tempo na Trindade. Se não há tempo, só há presente, como já vos disse. Porque é que eu vos estou a falar este pedacinho, este bocadinho de tempo sobre a Santíssima Trindade, que é fundamental para sabermos a qualidade do amor que Deus tem para connosco. Ele é pleno, perfeito, absolutamente pleno, absolutamente perfeito no que Ele é. Não necessita de nós para absolutamente nada. Então o amor dele é profundamente generoso, bondoso, gratuito. Ele não nos ama para receber amor nenhum da nossa parte. Ele não nos ama para que nós oremos muito a Ele, Deus. Ele não nos ama para que nós queiramos ir para o reino dos céus, porque é importante para Deus estarmos no reino dos céus. Ele ama-nos para poder partilhar connosco algo que nós nunca conheceríamos, que só Ele conhece, que é um dos seus atributos comunicáveis à humanidade, que é o amor. O Senhor pede, e na tradição da Igreja, e a tradição da Igreja é a inspiração permanente e presença permanente do Espírito Santo, que oremos, sim, para conversarmos com Ele. Porque o Senhor deu-nos uma vontade e por trás dessa vontade, a liberdade para usarmos a vontade como quisermos. Então, Ele nem sequer dialoga connosco se nós não quisermos dialogar com Ele, porque Ele respeita a liberdade que nos deu, ao contrário de nós, que abalroamos como uma locomotiva, tantas vezes, a liberdade dos nossos irmãos e irmãs. Nós invadimos, somos invasores. Deus é paciente, Deus não é invasor. Deus é o receptor do nosso amor. Se quisermos viver na terra o amor que o Senhor nos deu como modelo da sua vida para nós. Mas se quisermos fazer. Então o Senhor não precisa absolutamente de nada quando ama. Ele ama de forma espontaneamente bondosa, como vos disse. Os seres humanos deveriam viver este amor, se tomássemos como modelo o amor divino. Mas o que é que nós fazemos? Bem, os gregos têm 4 palavras para definir o amor, ou as várias formas de amar. Nós temos uma que é amor. Os gregos chamam eros, chamam filia, storge, não sei como é que se pronuncia, e agape. Muito bem. Bem, agape, deixamos por último. O que é o amor eros? Do ponto de vista da terminologia grega, é o amor sexualizado. É o amor que hoje se vive no mundo. Dos namoricos e namorados que passam a vida saltando de cama em cama, de galho em galho, tendo relações sexuais sem nexo, sem nenhum vínculo, a não ser o prazer em si daquela noite, da outra noite. Bem, mas este amor eros, amor sexualizado, pode também acontecer no contexto do casamento entre marido e mulher. O contexto do casamento, o amor que é supostamente chamado a ser vivido no contexto do casamento, é o amor agape. 2 seres humanos que se amam, e já vamos definir depois em que é que isso consiste, mas que podem ter relacionamentos íntimos, ao abrigo de um amor anterior, que é agape. O amor agape significa o quê? O amor de Deus. É o amor que dá, mas que não está lá para receber absolutamente nada. Também não está lá para rejeitar o amor se ele for oferecido. Mas o amor de Deus, agape, como o amor dos homens e mulheres deste mundo, deve ser sobretudo aquele que ama buscando a defesa estrita dos interesses do ser amado e não os dele que ama. O amor eros, o amor erótico, não. Busca a gratificação pessoal. Busca o que o prazer. Eu gosto daquele homem, daquela mulher. Nem me pergunto se ele gosta de mim ou não. Eu gosto, faz-me bem a mim, eu vou incomodar aquela pessoa. Lembra-se de Sansão e Dalila. Sansão pede ao amigo, vai lá buscá-la. Mas nem disse ao amigo, pergunta-lhe se ela quer vir. Não, a Sansão dava-lhe prazer ter aquele ser humano com ele. Nós no mundo passamos a nossa vida vivendo estes equívocos de amor. Este amor erótico que se vive no mundo antes do casamento, e já nem se pensa hoje em casamento. Hoje juntamos os trapos.
e vivemos como pior que os animais. Os animais ainda agem segundo a natureza que Deus lhes deu e cumprem todas as etapas, todos os estádios e estágios da sua vida enquanto animais. Nós não, nós adulteramos o amor que Deus nos deu, não tomamos o amor dele como modelo e vivemos um amor que nem sequer está ao nível do animal. Como eu vos disse, os animais cumprem, respeitam, agem segundo a sua própria natureza. Então, o amor eros, nesta terminologia grega, é este amor que o mundo vive, que nós hoje vemos por aí, a torto e a direito, sobretudo na juventude e já menos jovens também, dos 30, 40 anos, às vezes até mais tarde, vivem esse tipo de amor. É um amor que não tem nada para oferecer, está lá só para receber aquilo que eu quero que o outro me dê. É um amor interessado. Eu estou interessado no prazer que aquela pessoa me dá se eu a tiver comigo. O amor HP não. Eu não estou interessado em mim, eu estou interessado no ser humano, mulher ou homem que eu amo. Então estou cá para ir contra os meus interesses. Eu sou o defensor dos interesses da pessoa que eu amo. E se essa pessoa não me amar, e se essa pessoa amar outra pessoa, eu continuarei a defender os interesses dela, mesmo ficando sem ela. Sobretudo não a tendo comigo. Porque o meu amor é o amor que dá, não o amor que recebe. Este é o amor divino. Este é o amor HP. Depois temos aquele outro amor que é, segundo os gregos, filia. Filia tem a ver com o amor dos amigos. Nós encontramos isso muito até nos bancos de escola. Começam aquelas amizades, aquelas alturas do liceu, da escola primária. Bem, e é um amor que dá e que recebe. Naquele tipo de amizade. Bem, mas é um amor passageiro, um amor que se esquece facilmente. Quantos de nós nos lembramos de todos os amiguinhos que tivemos ou amigas no banco de escola? Foram nomes que já não fazem parte da nossa memória, rostos que já não guardamos. Não é? E depois temos aquele amor, o storge, que é o storge, que tem a ver com o amor dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais, dos avós pelos netos, netos pelos avós. Pronto. São as várias tipologias de amor que nós em português, não tendo uma palavra para qualificar, neste sentido termos 4 palavras, todavia vivemos estes 4 tempos de amor. Então o amor humano deveria ser vivido, amados irmãos e irmãs, ao abrigo do parâmetro divino. E o que é que nós fazemos? Nós deixamos de nos levar por 2 coisas terríveis que nós valorizamos acima de muitas coisas, são todas: paixões e sentimentos. Ora, o amor não deve estar ao alcance de nenhuma paixão e muito menos de qualquer sentimento. E nós dizemos, não, nós sentimos, estamos vivos. Não, nós sentimos e estamos a caminho do encontro, tantas vezes, não com Cristo, mas com o próprio diabo, com o próprio Satanás, com o próprio Lúcifer. Bem, as paixões não são necessárias, os sentimentos são, se forem vividas, como Deus as vive. Nós dizemos muitas vezes que Deus é impassível. O que é que quer dizer isto? Que Deus não tem a possibilidade de ser tocado por nenhum tipo de sofrimento. Bem, isto levar-nos a pensar, então, Deus é frio, nem uma pedra, não sente nada. Nem sofrimento, nem alegria, nem amor. Não. Deus sente, mas não da forma como nós sentimos. Em nós os sentimentos e as paixões são vividas respeitando as oscilações que elas têm. Deus não tem paixões. Nós temos. Deus tem uma coisa que se chama afeições. Este termo paixão é uma coisa que vai terminologicamente, isto é a palavra, começou a surgir no século XIX. O termo antigo é, mesmo do ponto de vista humano, é afeição. Afeição é o quê? É um amor paciente, um amor que escuta, um amor de disponibilidade, um amor que dá a sua presença no silêncio dos seus interesses. Deus tem afeições e tem sentimentos, mas não como os nossos, como eu disse. Deus não vive essas oscilações. Em Deus, não esqueçamos que tudo é imutável. Nada em Deus pode mudar. Nada. Mas se Deus, nós podemos falar da impassibilidade de Deus, não podemos dizer que Deus é também, que está ao nível da impassividade. Ou seja, Deus é impassível e também é impassivo. Não. Deus, o que significa não ser impassivo? Significa, ou ser impassivo, que não se preocupa com nada. Não, Deus preocupa-se com todos nós. Não fora isso, não tinha criado a criação, não tinha feito a criação angélica, nem a criação cósmica, a criação de todos nós que habitamos dentro do amor de Deus criado. Então Deus preocupa-se connosco, só que é uma preocupação perene desde toda a eternidade. Deus tem sentimento, sim, um sentimento radicado em quê? Em algo que vem de trás, no amor triúnico de Deus. Não são sentimentos
que sejam maleáveis ou manipuláveis. Não tem paixões, tem afeições porque Ele nos ama de uma forma carinhosa, com ternura, absoluta disponibilidade, ternurenta para connosco. Não há disponibilidade de Deus, nem preocupação de Deus, nem afeição de Deus fria. Mas não como nós. Nós usamos as paixões e os sentimentos como se fossem veículos para encontrarmos o amor. São veículos para encontrarmos o desastre. As paixões e os sentimentos são veículos para encontrarmos o desastre nas relações humanas. Eu explico porquê. Explicam os padres da Igreja. Não sou eu que inventei. Os padres da Igreja, ao longo de 2000 anos, desde Santo Irineu de Leão, passando por Márcio Confessor, até Gregório Palamas, cada um situando-se mais fortemente num ou noutro tema, explicando mais profundamente ou não, todos eles tocam esta temática do amor. Hoje nós fazemos o quê? Do ponto de vista humano, nós apaixonamos-nos. Os homens e as mulheres apaixonam-se. Erro crasso. Nunca deveríamos deixar que isso acontecesse na nossa vida. No entanto, é só isso que acontece. Ou quase só isso. Porque quando não acontece, então, o índice, o percentual é tão pequenino que nem dá para ser contabilizável. Ou contabilizado. Então as pessoas apaixonam-se. Quando se apaixonam, elas perdem toda a sua liberdade. A paixão encarcera. A paixão enjaula. A paixão restringe os meus movimentos, restringe a minha liberdade. Eu já não consigo pensar em nada a não ser no ser pelo qual, humano, homem ou mulher, pelo qual estou apaixonado. E o que é que acontece? A paixão é como as estrelas de vida rápida. Tem uma alta combustão. Então, a paixão arde, consome-se, autoconsome-se rapidamente. E depois, quando a paixão acaba, o que é que acontece? Há um dos dois. Porque não desapaixonam ao mesmo tempo. Há um dos dois que não tem mais paixão pelo outro. Então o outro fica apaixonado a sofrer que nem um ogre, um horror de dor. E o outro já não está nem ali. O outro já está no outro galho, onde está outra paixão. O que é que nós deveríamos fazer então? Outra vez. Tomar Deus como parâmetro. Quando o Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo vai para a cruz, o Senhor não vai com grandes emoções, nem pequenas emoções, não vai apaixonado para a cruz, não vai com muitos sentimentos para a cruz. Aliás, não vemos Cristo chorar em lado nenhum quando vai para a cruz. Ele chora no jardim de Getsemane. Ele chora quando sabe que Lázaro está morto, mas não é quando ele sabe. É quando ele encontra Marta e Maria, já lá vamos. O Senhor, quando vai para a cruz, não chora. Quando está na cruz, ele não chora. Não tem nenhuma emoção. O Senhor não se defende das injustiças. Ele cala-se. Ele faz silêncio. Cristo não é um sofredor que é obrigado a sofrer na cruz. Não é obrigado a ir para a cruz. Cristo capacita. O que é que significa capacitar? Dar poder. Dar poder capacita aqueles algozes, que são os soldados e os superiores, hierárquicos, oficiais, e o governador daquela província, capacita-os a todos para que eles possam sacrificá-lo. Ele próprio disse, se eu quisesse, eu podia. É meu Pai, ele enviar-me-ia 10 legiões de anjos. Ora, nós sabemos que as legiões romanas tinham entre 6 e 8 mil homens, 6 e 8 mil legionários. Estamos a falar de 10 legiões, 60 a 80 mil anjos. Mas o Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, não pede ajuda ao seu Pai. Porque não é para pedir. Ele está lá consciente. Ele está lá usando aquilo onde eu quero chegar desde o princípio. Pela sua própria vontade, posta ao lado da vontade do Pai. Que é a mesma. É uma só. Porque na Santíssima Trindade, voltamos à Trindade, não há 3 vontades. O Pai tem uma vontade, o Filho tem outra, o Espírito Santo tem outra. Não. Uma só vontade. A vontade do Pai, a vontade do Filho, do Espírito Santo e por aí fora. Correndo sempre. O Filho, o Espírito Santo do Pai, é a mesma vontade do Pai, o Pai e o Filho, a vontade do Espírito Santo, é igual. Então, a vontade do Filho, na sua natureza divina enquanto pessoa divina, é a vontade do Pai. Mas quem vai para a cruz não é Deus. Bem, Deus está presente na pessoa encarnada no ventre de Maria, que é Cristo, mas quem sobe lá acima, ao Calvário, quem deixa 10 ou 15 quilos de carne esmiuçada, triturada, pulverizada no chão, é a natureza humana de Cristo. É Cristo enquanto homem. Então ele vai enquanto homem, pagando outra coisa que nós também temos, que é na vontade humana. E a vontade humana de Cristo não é a vontade divina. Ele tem vontade divina e tem vontade humana. Natureza divina e natureza humana. E pessoa divina. Então ele vai para a cruz, pondo ao lado da sua vontade divina, que é
enquanto segunda pessoa da Santíssima Trindade, a mesma vontade do Pai, a mesma vontade do Filho. Ele põe ao lado desta vontade trinitária a vontade dele, enquanto igual a nós. É a vontade do homem, da natureza humana de Cristo, que sobe à cruz. Mas ele põe essa vontade humana em sintonia com a vontade da Santíssima Trindade, com a vontade do seu Pai. Mas não como um sofredor, como alguém que é forçado, que não tem escapatória. Não, Cristo aceita a vontade do Pai que lhe é posta no pedido que o Pai lhe faz para ir para a cruz. Não é como se fora, é passando a ser, na natureza humana de Cristo, a vontade explícita do Pai naquele convite. Ou seja, o que o Pai pede, Cristo, na sua natureza humana, aceita, como se fosse vontade da sua natureza humana querer ir para a cruz. Nós, na maioria dos casos, fazemos o que o nosso pai e a nossa mãe pedem, resmungando. Temos medo de levar uma bofetada do pai ou da mãe e começamos a resmungar quando vamos a 10 metros de distância, mas vamos contrariados. Entendem? Cristo não vai, na sua natureza humana, contrariado para a cruz. O Senhor vai fervorosamente para a cruz. De tal forma consciente que capacita, que dá força a todos para o conduzirem à cruz, para o crucificarem daquela forma, segundo aquele design, com aqueles contornos terríveis, que nós sabemos como Cristo foi chicoteado. Conhecem os detalhes, já falei deles várias vezes. Então, este é um amor que não tem como receber nada em troca. Por muito que nós, humanidade de todos os séculos e todas as eras, dos mortos, dos que estão vivos, dos que vão nascer, quiséssemos juntar-nos todos para agradecer a Nosso Senhor, quiséssemos juntar-nos todos para agradecermos a Nosso Senhor Jesus Cristo, por muito grande que fosse a nossa gratidão e a dimensão e o peso da mesma, nunca seria gratidão suficiente por um amor deste tamanho. É um amor que não tem como ser pago, não tem como ser retribuído. Este é o amor que nós devemos viver ou procurar viver nas nossas vidas. Procurar não é assim para estarmos ocupados. E um dia, porque isto não serve no dia do juízo final. Então, filho, o que é que fizeste do amor que eu te ensinei para que amasses como eu? Ah, Senhor, eu procurei. Tu sabes, não é? Tu estás presente em tudo, conheces tudo da minha vida. E sabes que eu passei a vida toda procurando, tentando, buscando. Então, filho, aí encontraste. Não, eu passei a vida à procura. Pois não chega. Temos que encontrar. O amor encontra-se. Por isso não é paixão nem sentimento. E não é emoção. E não é emoção. Nós gostamos muito das emoções. Bem, Cristo teve duas. Nós nos lembremos três. Quando Cristo chora por Lázaro, vê a diferença entre as nossas emoções e as emoções de Deus. Na pessoa divina de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas visivelmente para nós na sua vivida essa emoção, ou essas emoções, pela natureza humana de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele chora, Lázaro. E nós dizemos o quê? Bem, dizemos, para já não devíamos dizer muita coisa, começávamos por ter um momento de perplexidade. Porque Nosso Senhor Jesus Cristo, quando chora Lázaro, ele sabe, 4 dias antes de ir ressuscitar Lázaro, que Lázaro está morto. Mas quando lhe anunciou a morte de Lázaro, ainda que ele soubesse que Lázaro tinha morrido, mas é-lhe dito, exteriormente, os ouvidos de Nosso Senhor ouvem que Lázaro morreu. E ele não chora. Nesse dia ele não chora. O Senhor chora quando encontra Marta e Maria. Então, pensemos lá, porquê que ele chora? Bem, se eu fosse Nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que sou Deus, que tenho poder para ressuscitar o meu querido amigo Lázaro, eu dava um sorriso, pequenino que fosse, no meio daquela dor toda, porque sabia que aquela dor ia acabar. Daí a momentos, daí a um dia, daí a dois, no momento em que eu decidisse ressuscitar o meu amigo Lázaro. Cristo sabia isto, mas ele não esboça nenhum sorriso. Ele chora com Marta e com Maria. Porquê? Se ele tem a certeza que vai trazer Lázaro à vida. Vêm as perguntas que é importante nós colocarmos. Bem, porque está muito emocionado. Não. Porque tem compaixão pela dor, que é uma emoção que está a ser sentida e vivida, pelas irmãs de Lázaro, que são Marta e Maria. Ele chora com elas. Porque ele é humano na sua natureza humana. Ele chora também pelo amigo Lázaro. Mas vai ressuscitá-lo, chora por ele porquê? Chora porque não foi justo que que Lázaro estivesse 4 dias ausente da vida, sem vida. Mas, sobretudo, Nosso Senhor Jesus Cristo chora na sua natureza humana pela dor, tomando a dor e fazendo da dor de Marta e Maria a sua própria dor. E chorando por todo o povo de Deus. Sobretudo,
porque não iria ficar pedra sobre pedra, como eu já tinha profetizado. E no ano 70, 30 e poucos anos depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua ascensão aos céus, e de se haver sentado à direita de Deus Pai com toda a humanidade, Jerusalém é destruída pelo Império Romano e não fica mesmo pedra sobre pedra. Naquele momento em que Cristo chora com Marta e Maria, ele está a chorar também pelas consequências futuras que vão acontecer àquela cidade onde o Senhor pregou, onde o Senhor fez milagres, onde o Senhor curou, onde o Senhor, Verbo de Deus, encarnou, onde Maria, sua mãe, de natureza humana única e não divina, porque Maria é só mulher, como todas as mulheres deste mundo, o transportou no seu ventre. Então o Senhor emociona-se, vejam bem, mas não são emoções próprias dele, são as emoções muito mais importantes do que as dele, aquelas de duas mulheres que ele amava, que eram as irmãs do seu amigo, porque Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. O Senhor chora aí, nessa altura. Tem emoções, sim, mas vejam, calibradas em função dos outros, não em função, ai coitadinho, tadinho de mim, o que me vai acontecer, agora vou como no jardim de Getsemane, no Jardim das Oliveiras, quando o Senhor chora. Ele diz, humanamente tem aquele grito de dor, que nós podemos pensar que é uma emoção. Pai, se puderes, afasta de mim este cálice. Não, o Senhor chora, porque de facto era muito difícil. Era difícil. O corpo dele, a alma dele, o Senhor tem alma na sua natureza humana, como nós temos, era um homem inteligente na sua natureza humana, e era Deus. Ele sabia o que ia acontecer ao seu corpo. E tenta ainda o corpo, ele permite ao corpo que dê o último grito, não é de revolta, é um grito de um pedido de ajuda ao Pai. Mas imediatamente ele diz, Pai, que não se faça o que eu quero, que se faça a tua vontade. E acabou. O Senhor chorou que tinha a chorar ali. E cumpre e faz o que tem a fazer. Logo a seguir, quer ir para a cruz uma semana depois, quando é preso, e vai. E todo o caminho que nós conhecemos até ao Calvário. Então, as emoções, amados irmãos e irmãs, emoção é uma palavra que vem do latim que se escreve emovere. O que significa, como se fosse um prefixo, significa movimento de fora. Movere, que significa movimento. Então, a palavra emoção significa, emovere, em latim, significa um movimento que vem de fora. Então, as emoções são movimentos que passam a existir dentro de nós, mas que são provocados pelo exterior. O nosso intelecto capta situações externas a nós e depois interpreta-as de várias formas. Ou com emoções de ódio, emoções de raiva, emoções de lágrimas, de choro, de piedade, de humildade, ou não. Mas, quando elas são canalizadas no respeito pela natureza que elas, emoções, têm neste mundo, elas conduzem-nos ao afastamento de Cristo. Conduzem-nos ao afastamento do amor. Emoções, paixões e sentimentos. Então, como é que nós devemos amar? Repetindo, usando a vontade. A vontade. Se há alguma paixão humana no mundo daqueles que se querem amar e que até se amam, pudesse bater à porta e fazer parte da nossa vida, deveria ser depois do amor se instalar. Então, eu amo pela vontade, isto significa o quê? Significa que eu posso escolher quem eu quero amar. E nós não escolhemos, nós somos escolhidos pelas paixões, abstratamente. Nós temos o dever, porque somos responsáveis pela forma como administramos a nossa liberdade, de escolher quem queremos amar. Já ouviram dizer, o povo diz, para cada tacho, para cada panela há uma tampa. Mentira! Mentira! O povo é sábio na maioria das situações. Aqui não é. Isto quer dizer que Deus escolheu preteriternamente um homem ou uma mulher para casarem com aquela mulher ou com aquele homem. Não é verdade. Porque se Deus fizesse isto, estaria a substituir-nos. Ele, no nosso lugar, a escolher por nós. Para que é que nos teria então dado o livre-arbítrio? Dado a liberdade para quê? Não. Nós podemos escolher tudo, incluindo e sobretudo quem nós queremos amar. Mas o que é que as paixões fazem? As paixões são enganosas. E as emoções e os sentimentos. Quando alguém nos oferece uma prenda, como é que a prenda vem? Numa caixinha. Seja ela que tenha a configuração, o design que tiver, triangular, bicuda, octogonal, quadrada, retangular, não interessa. Mas vem com um embrulho bonito e um laçarote. Agora pensemos, quanto tempo, apesar de gostarmos de receber uma prenda bem encapsulada, no papel bonito em que ela vem embrulhada, quanto tempo dedicamos nós àquele embrulho? Assim que recebemos a prenda, o que é que fazemos? Rasgamos o embrulho, tiramos o laçarote e jogamos no chão, ou em cima de uma cadeira. O que nos interessa é o que está lá dentro. É a prenda ou não é a prenda? Pois, as paixões não se focalizam, não se concentram na prenda.
concentram-se no invólucro. Se o homem é muito musculado, se tem um tanquinho na barriga, se a mulher é muito curvilínea ou não, se tem o cabelo louro, se tem um olho azul, que de vez em quando passa para verde, amarelo e psicadélico, como se tivesse uma discoteca antiga dos anos 80. E não é isso. Quando eu escolho, eu não devo escolher pelo papel que embrulha a prenda. Eu devo escolher se aquela alma daquele homem ou daquela mulher tem as características e o perfil para que de mão dada, realizando na vida a vida de Deus, na minha vida, me pode acompanhar para o reino dos céus, me pode ajudar neste mundo a levar-me com ela ou com ele para o reino dos céus. O amor é para isto. É para que esta jornada de encontro com o Criador não seja feita de uma forma solitária, mas tenha um companheiro, uma companheira que quer mesmo iluminar a minha vida. A minha mulher é a luz da minha vida. O meu marido é a luz da minha vida. Se for escolhido pela minha vontade, isto parece quase, é friamente. Não é friamente, mas é seriamente que eu escolho. Escolho com honestidade. Não quero escolher uma coisa qualquer, porque senão escolho ao nível... Eu não escolho nada. É a luxúria que escolhe por mim. É a paixão, é o sentimento, é a emoção que escolhe por mim. E quando dou conta, não tenho nada escolhido para mim, porque a pessoa que a paixão escolheu já não está lá mais lá. Ou eu já não estou mais lá. Já fui para outra história de outra pessoa, de passagem, como passei pela primeira história da minha vida, passo para a segunda, terceira, quarta e quinta e acabo, possivelmente sozinho. Então nós deveríamos escolher pela vontade quem queremos amar. E depois, como não somos omniscientes, nem omnipresentes, nem omnipotentes, pedir a Deus: Senhor, esta é a minha escolha, agora ajuda-me a mim e ajuda a pessoa que eu escolhi. É que te entendamos na nossa vida. Entendamos a ti, Cristo, na nossa vida. A vida é para ser feita, no mínimo, a três. O marido, a mulher, eu falo deste amor do mundo, que é aquele amor do qual nós falamos mais. Claro que há amor entre pais e filhos, e netos, e bisnetos, e tetranetos, e amor entre amigos, também, sem dúvida que sim. Amor para os nossos irmãos, que não são consanguíneos, não saíram do ventre da nossa mãe. Mas o amor mais badalado, mais propalado e mais profanado, mais laicizado, mais desacramentalizado, é este amor que deveria de unir um homem e uma mulher para serem vasos transportadores da graça de Deus. Porque o ventre de uma mulher é um vaso sagrado, como o cálice que está no altar. É por isso que a mulher na igreja cobre a cabeça, como já vos disse, como nós cobrimos o cálice e a patena. E porquê é que nós cobrimos o cálice e a patena? Porque são objetos dentro dos quais está o corpo e o sangue de Cristo, as coisas santas e sagradas. A mulher, ela é o ventre, a boca que se abre para gerar novos cristãos. Aqueles que vão ser transformados pelo batismo e pela imposição do santo óleo do crisma em novos Cristos, que vão comungar o corpo e o sangue do Senhor. Por isso as mulheres cobrem o rosto, cobrem a cabeça na igreja. Por isso, não é por coitadinhas, ninguém pode olhar para elas, não é porque coitadinhas, são mulheres, têm que andar assim, é obrigatório, não, é porque são sagradas. Como? Na sua vocação materna, elas são mães. Elas transportaram e transportam o primeiro ato visível do sacerdócio da Trindade na pessoa criadora do Pai. É o primeiro atributo de Deus partilhado com a humanidade, e é com a mulher que Deus o partilha, é ser geradora de vida, como o Pai Criador é, na pessoa do Filho que realiza essa mesma criação, e edifica, constrói, e na pessoa do Espírito Santo, que pega na criação edificada, realizada por Cristo em nome do seu Pai, e dá a vida, vivifica, aperfeiçoa e leva à plenitude do amor triúnico. A mulher é isto, vejam. Então nós, quando uma mulher entra na igreja, deveríamos fazer, não é uma pequena, se fôssemos rigorosos no respeito e no amor, uma pequena inclinação. E olhar sempre qualquer mulher que entra na igreja como nossa irmã. Como olharíamos uma irmã nossa? Sem cobiça, sem gula, sem luxúria. Como uma irmã. E com ela olharmos para o rosto de Cristo, que é o espelho do nosso próprio rosto, se nós conseguimos amar como Ele. Em tempos ter-vos-ei dito que no dia do juízo final, quando o Senhor nos julgar, o Senhor é o julgador, Ele é o juiz. Mas o Senhor vai olhar para nós, para o nosso rosto, e ver
como se o nosso rosto fosse um espelho, como se o nosso rosto fosse um espelho, onde Cristo se olhasse Ele próprio, e Ele vai verificar se o nosso rosto tem traços dele, fisiológicos, fisionómicos, não, propriamente isso. Mas tem traços, a nossa alma, da alma, posta em rosto, transportada pela alma do Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele vai olhar-nos e ver se há semelhanças nossas com Ele, na forma como vivemos a nossa vida. E se nós nos apresentarmos completamente dissemelhantes, completamente outra coisa, evidentemente não poderemos entrar no reino dos céus. Mas não é porque Cristo não quer que entremos, é porque nós usamos mal a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio e decidimos, por cada ato que praticamos e vivemos ao longo da nossa vida, não querer nada com a vida de Cristo. Vivemos uma outra tipologia, um outro modelo de amor, de compromisso com os nossos irmãos, que não tem nada a ver com o compromisso do nosso Senhor Jesus Cristo. E a propósito de compromisso, para terminarmos esta conversa, amados irmãos, quando eu decido amar alguém, eu decido comprometer-me. Quando o relacionamento entre homem e mulher começa a ter formas, contornos, perfis ou perfil de seriedade, o compromisso torna-se presente. Quando eu me comprometo, eu devo ser obediente, eu próprio, perante mim mesmo, ao compromisso que eu assumi. Imaginai as crianças, todos vós, a maioria, temos filhos. E quando um pai ou uma mãe promete uma coisa a uma criança, e depois não cumpre, por qualquer motivo, prometeu levar o filho à praia à tarde, mas entretanto a sogra telefonou-lhe e veio atrás dos montes e está a 20 km de casa, não avisou, quis fazer uma surpresa à família, e o pai, coitado, vai dizer ao filho: olha filhinho, a avó está aí a chegar, o pai não sabia e não te posso levar à praia hoje. Resposta da criança: mas tu prometeste, ou não é? Eu posso ficar a explicar àquela criança durante 10 horas. No final dele me ouvir, é mim, pai ou mãe, durante 10 horas, ele vai dizer o mesmo: mas tu prometeste, mãe, tu prometeste, pai, que me levavas à praia. Com Deus é o mesmo. Com Deus, nosso Senhor, é o mesmo. Ele promete e não falha. E não adianta nós, ainda que bem intencionados, ainda que com fundamento e razões sólidas para nos justificarmos na nossa ausência, a ausência de não virmos à igreja ao domingo, ou à segunda-feira, ou à terça, ou à quinta, a ausência de não ajudarmos quem tem fome, de não vestirmos quem não tem roupa, de darmos água a quem não tem, essas coisas, milhões de outras que nos estão aqui postas, visivelmente, nestas 3 ou 4 que mencionei. Não adianta justificarmos, porque no fim o Senhor Deus dirá: mas tu prometeste, meu filho, mas tu prometeste. Tu prometeste que vinhas à igreja, tu prometeste que amavas a tua mulher, quando o sacerdote, bispo ou presbítero te casou na igreja e te transmitiu a minha bênção. Tu prometeste que amavas o teu marido na alegria e na dor. Tu prometeste que amavas a tua mulher no desespero e na maldicência de todos contra a vossa família. Tu prometeste nunca abandonar. Prometeste renovar sempre o teu amor e torná-lo cada vez mais próximo do modelo que eu te dei. Eu dei-te o modelo para que tu, como tens memória fraca, direi eu, Senhor nosso Deus, nunca perdesses, apesar da memória fraca, a visão, a visualização do modelo que tens, para nunca te desculpares, mas eu esqueço e não encontro mais um modelo para amar, Senhor. Isso não existe, porque Deus continua presente sempre, permanentemente nas nossas vidas. Então, nós devemos amar por vontade, amar com compromisso e amar os interesses da pessoa que amamos acima dos nossos, como Deus ama. Logo, amamos quem nós decidimos, comprometemos-nos a amar essa pessoa, amamos por toda a vida. Porquê? Porque o amor, radicando na vontade, eu amo enquanto eu quiser amar. Enquanto a minha vontade estiver lá, eu amo. Então não há separações. Por isso nós dizemos, na Santa Igreja Ortodoxa também, apesar do terceiro divórcio permitido, que o casamento é eterno. Claro que a Igreja é mãe e reconhece que, se não permitir a separação, a certa altura, as pessoas matam-se, pegam numa faca, e é verdade. Vemos nos jornais todas as semanas dezenas de pessoas, homens e mulheres em Portugal, que tiram a vida um ao outro, que eram casais, que se amaram alguma vez na vida, o suficiente para casarem. Isto acontece. Então, é a vontade que permite que o amor se torne eterno. Porque, vejam, a vontade alimenta o amor. A vontade é que põe a lenha necessária para que a fogueira do amor nunca se apague. E se mais tarde, depois do amar, ao fim de 2, 3 anos, vier alguma paixão, ela não se esgotará. Ainda que as paixões não sejam desejáveis, mas podem acontecer. Então, se acontecer, que venham depois de eu ter decidido amar e de eu ter
começado a amar e amar mesmo. Então a paixão vem, mas não se esgotará nunca. Porque da mesma forma que a vontade alimenta o amor vai alimentar a combustão da paixão. É aquele amor que vai alimentar a paixão nunca acabará. Então o que é que a paixão faz? Vai tornar o amor que eu já sinto pelo meu marido ou pela minha mulher mais vibrante, mais intenso, com mais cor. Mas tem que ser nesta táxis, nesta ordem. Primeiro vontade, depois amor, depois paixão. Daí está tudo invertido. Por isso nós depois vivemos num mundo iluminado pela luz do sol, como se fôssemos cegos. Como se fôssemos cegos, irmãs e irmãs. E hoje ficamos por aqui, porque falar 30 minutos sobre o amor, ou falar 3 minutos ou 3 segundos é igual. É igual a nada, praticamente. Porque sobre o amor dá para falar a vida toda. Sobretudo, o amor não é para ser falado, o amor é para ser vivido. Mas o conhecimento é importante, sim. Porque o conhecimento é importante na medida em que o conhecimento nos leva a que nós possamos conhecer como é que devemos viver a nossa vida. Em todos os setores da vida. Então o conhecimento, vejam bem, decorem lá isto, é importante não nele próprio. Ele é importante para nos ensinar a forma como devemos viver. Se fosse importante assim mesmo, então nós não glorificávamos santos. Não tínhamos santos nas iconostases, nem dentro da igreja. A igreja não glorificaria santos, glorificaria eruditos, intelectuais, filósofos, não é? E por aí fora. Mas a igreja não glorifica esses homens, a não ser que eles sejam da raça dos santos. A igreja glorifica santos. E eruditos são analfabetos. Mas certamente eruditos, muitos deles não nos livros que leram, mas na forma como viveram o amor de Deus, o amor de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou a fazer a apologia, conhecem bem, da ignorância. Isto é, não estou a defender que devemos ser todos ignorantes. Pelo contrário, devemos ser cada vez mais experimentados no conhecimento. Mas um conhecimento que se traduza no dia a dia em atos que nós praticamos, em que Cristo está presente e é o modelo que nós tomamos para vivermos esta vida. Cristo. Este é o modelo do nosso amor. Este é o modelo do nosso amor. Este é o único modelo que devemos ter com o amor. E então tudo o resto que nós vivemos na nossa vida que não está de acordo com isto é a altura. É a altura de pensarmos se não é chegado o momento de arrepiarmos o caminho, isto é, de entrarmos em ruptura com a nossa história anterior, com a história da nossa vida anterior e remodelarmos a nós próprios, às nossas famílias, sem nos impormos, começando nós por mudarmos, para nos tornarmos exemplo, para que no silêncio das palavras que não dizemos, mas no grotesco rosto de um rosto visível que se torna presente na nossa família, nos tornemos um exemplo silencioso, mas que leva todos atrás. Como uma tempestade no Texas, um furacão, já viram? Ele não tem rosto, nem tem ruído, a não ser quando leva tudo atrás, aqueles telhados, aquelas paredes, aquelas casas. Mas não tem rosto. Nós não conseguimos tocar o vento. Ele toca em nós, não conseguimos circunscrevê-lo, não conseguimos ver a cor. No entanto, ele leva tudo atrás. E nós devemos ser assim. Quando o nosso exemplo é genuíno, nós não nos desculpamos com nada, como Cristo não se desculpou na cruz, mais uma vez, relembrando-nos. Não nos justificamos com nada. E os outros veem que estamos a ser injusticiados. Que injustiça praticar para com aquela família, para com aquele nosso irmão e irmã. E depois vem o quê? O silêncio de Cristo. Vem o silêncio de Cristo diante do tribunal dos algozes, antes de começar a ser chicoteado. Senhor, cala, o Senhor não se defende. Não se defende de nada. E nós devemos fazer o mesmo, queridos irmãos e irmãs. Por isso, às vezes, eu digo às nossas santas monjas, e digo aos nossos bispos, e aos nossos colegas, e a todos vós, o que dizem os padres da igreja. Como eu já vos disse, não invento nada. Apenas quero relembrar coisas que às vezes esquecemos. Nós temos que ter isto bem presente na nossa vida. Isto que eu acabei de vos dizer. Para sermos outros. Cristo. Não ser mais o António Manuel, sim. O António Manuel que todos veem que transporta Cristo. Que todos veem que ficou em silêncio. Quando disseram mal dele, quando mentiram sobre ele, quando lhe roubaram a comida, quando lhe roubaram a casa, quando disseram tão mal dele no emprego que o patrão pô-lo na rua. E ele está a passar mal, ele não tem casa, ele não tem comida, ele não tem amores que o amem, ele não tem amigos, todos se afastaram, ninguém quer estar no mundo junto de uma pessoa assim. E todos veem, está só, mas está em silêncio. Passa por mim ainda com o rosto sereno. Às vezes esboça um sorriso que não é sarcasmo, é um sorriso do irmão que continua a amar-me, apesar de eu lhe ter feito tão mal, sobretudo ter sido injusto para com ele. Se nós conseguirmos, queridos irmãos e irmãs,
Começarmos a viver não é assim um fait divers, isto é, hoje tenho um circo e vou começar a aproximar-me do circo porque depois vou ver os palhaços. Mas acabou a palhaçada, acabou o palhaço, o circo fechou, vou para casa e continuo a minha vida. Não é neste sentido. É começarmos a viver para nunca mais deixarmos de viver assim. Nunca mais deixarmos de viver assim. Cada vez mais, claro que temos oscilações, sim. Mas não venhamos com aquela desculpa, nós somos humanos. Eu sou humano. Isto é terrível. Eu sou humano, cidadão do céu, nesta terra ainda. Eu não sou daqui, eu sou cidadão do céu, eu sou da raça de Deus, sou sacerdote. Não como Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único sumo sacerdote, mas eu participo no sacerdócio cristológico. Não vamos falar disso agora, que é um pouco mais complicado que isto. Entendem? Então, eu tenho que viver nesta tensão. Não chega a desculpar porque eu sou humano, que significa o quê? Eu sou humano, todos os humanos pecam, todos os humanos fazem asneira, todos os humanos às vezes roubam, vão para a prisão, todos os humanos matam, ou pelo menos têm a potencialidade de poder matar. Todos os humanos e humanas podem ser preguiçosos. Então, eu sou humano, quer dizer, eu posso ser isto tudo, não há mal nenhum que venha ao mundo porque eu sou humano. Não sou só humano. Eu sou humano vocacionado a ser Deus. Como disse Santo Antanásio de Alexandria e outros grandes padres da Igreja. É ser Deus, não com natureza divina. É ser Deus em tudo, menos naquilo que eu não posso receber. E não é porque Deus não quer dar a sua natureza divina. Não tem como. Porque não há mais 3 pessoas do que 3. Só há 3. E estes são os 3 eternos, pré-eternos. O Deus triúnico. Mas dá-nos tudo o resto. Então nunca digamos, eu sou humano. Digamos assim, eu sou humano e vou ser divinizado. Eu sou humano e chamo-me João. Sou humano e chamo-me, sei lá, António, Joaquim, não importa. Mas eu vou transportar Cristo em mim. E então eu começo por viver um amor igual ao amor de Deus. É este amor triúnico, que é o amor, terminando mesmo, é o amor da pericoresis. Já ouviram falar sobre isso? Significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se amam na plenitude de um amor que é dado, na plenitude de um amor que é recebido na plenitude, de um amor que é recebido e devolvido à fonte do amor doado na plenitude absoluta do amor que foi recebido por cada uma das 3 pessoas da Santa Trindade. Não há no Pai, no Filho e no Espírito Santo zonas sombrias. Não há nada que o Filho não conheça sobre o Pai e o Espírito Santo, nada que o Espírito Santo não conheça sobre o Pai ou do Pai e do Filho, nada que o Pai não conheça, não viva, não entenda e não esteja avisado desde toda a eternidade relativamente ao Filho e ao Espírito Santo. Então nós devemos tender para isto. Que o Senhor os proteja, guarda, abençoe e ilumine. Cristo ressuscitou. É verdade. Cristo nos a nesta. Cristo vos cresce, Cristo nos a enviado, Cristo é árvore. Lembremos todos? Bem, alguma pergunta? E não venha com desculpa em tempo curto, que eu partilhei convosco. Vamos começar pelos que não são sacerdotes, leigos e leigas. Olha, já vos disse a pedir, não fiqueis preocupados por não saberes formular uma pergunta. O que é isso, formular uma pergunta? Não fiquem com medo se... agora eu não sei como é que vou pôr a pergunta, que palavras vou usar. Digam o que sentem. Se alguma dúvida têm, digam da forma que pudermos. Não importa se semanticamente, ortograficamente não vem mal escrita, porque não é escrita, é falada. Não importa semanticamente como é que ela é colocada. Está tudo em sintonia, verbos, adjetivos, substantivos, não importa. Digam só, eu não percebi isto. Eu gostava que esclarecesse sobre aquilo. A vergonha não é fundamento. Que sabemos que dizer eu sou humano. Como sou humano e humana tenho vergonha. Não. A vergonha não é coisa própria do amor. Quem ama não tem vergonha. Quem ama tem vontade de proteger o ser amado. Alguma pergunta? Nada. Senhores padres, alguma pergunta? Passamos para a segunda fila. Nada? Nada. Senhores bispos, alguma pergunta? Nada. Uma não tiver. Vamos lá. O Sr. falou, não consigo falar mais alto. Pronto. Desenvolveu bastante a parte da vontade, a necessidade de pôr a vontade em ação e também a parte da responsabilidade. No princípio do discurso e tudo, fez só de passagem um outro tema que é a partilha. Mas falando do ponto de vista de Deus, a partilha dele próprio, do amor, entre ele, em si próprio e para o próprio mundo. Gostaria que só você falasse um pouquinho também sobre esta questão da partilha, que é
naturalmente imprescindível em função do amor, e a falta dela, que significaria também a falta de amor. Logo à partida. Bem, pegando na pergunta que o Sr. Teodoro colocou, naturalmente que o amor não é um convite ao egoísmo. Ao egoísmo, o amor, nas palavras que acabei de vos transmitir da parte da Igreja, não é um convite ao egocentrismo, não é um convite à minha satisfação pessoal, não é um convite à minha autogratificação. Isso é o amor tomado lá fora, na rua, sem que Deus seja nosso modelo. O amor é autossacrifício. Vamos dar um exemplo, para percebermos todos melhor. Há quem tenha meninas, como filhos e filhas, não é? Todos sabem que há meninas que brincam com bonecas, não é? Quando são pequeninas, na sua infância. Então, elas dão banho à boneca, vestem a boneca, elas põem a boneca a dormir, e elas têm o quê? Vivem uma relação emocionalmente de mãe. Para elas é real, mas não é a realidade. Quando essa menina cresce e se torna mãe, ela enfrenta a cruz da sua vida. Ela tem dor no parto, ela, dependendo se o marido ama muito ou pouco, ou se vive sozinha e foi abandonada ou não, mesmo com o marido em casa amoroso, tem que lutar para vestir aquela filha. No princípio, tinha a roupinha em casa da boneca que ela vestia. Não é? A boneca não se queixava. Tem que cuidar da escola daquela filha. Tem que cuidar para que nada lhe falte. Tem que enfrentar o mundo para defender o amor da sua vida que aquela sua vida também personifica, aquela sua filha também personifica. Então, quando esta menina que brincava com bonecas se transforma numa mãe, não há mais nenhuma vivência emocional. Há uma vivência espiritual enraizada nesta vida. Ela passa a experimentar o que ela desconhecia. E toda a relação que ela pensava que uma mãe tinha com uma filha, que era a imagem que ela tinha dos tempos da sua infância, ela era mãe da boneca. Emocionalmente ela sentia-se mãe. Mas quando a vida passa do sentimento para aquilo que ela própria é vida, então exige uma partilha de nós próprios, partilhando nós mesmos de tudo o que somos, tudo o que temos, e indo nós ainda buscarmos mais ajuda de outros que têm coisas, ajuda para partilhar. Quantas vezes uma mãe está a trabalhar e não pede, a minha irmã, a tia do menino, podes vir a casa ficar com os meus filhos das 4 às 6 da tarde, porque eu só venho mais logo, só chego às 6h30 do emprego. Porquê? Porque só ela própria não chega, o que ela tem não chega para dar aos filhos. Precisou do amor da irmã ou do cunhado para poderem cuidar da menina ou do menino até chegarem a casa. Bem, isto é uma forma de partilha também. Mas o amor em si mesmo é, sobretudo, eu dar-me inteiro ao outro. Eu, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho. Hoje, vive-se muito uma coisa que se chamam contas bancárias separadas. É modernidade. Não é? Nos tempos antigos não era assim. Bem, cada um pode continuar casado com as contas separadas, cada um faz o que é da sua vida. Mas é estranho, estranhíssimo. Ama-se a pessoa com quem se casou. Dorme-se com ela na cama. Faz-se amor com ela. Não se tem camas separadas. Bem, não falo daqueles que as têm. Há também umas certas loucuras por aí que isso acontece. Umas relações estranhas, é verdade. Mas no mundo normal, partilha-se tudo com aquela pessoa, mas a conta está separada. Contas separadas são vidas separadas. Porquê? Porque naquela conta está a fruto do meu empenhamento na vida. E a minha vida é para ser partilhada com aquela pessoa. Mas eu tenho um peculiar parte. Para quê? Para quem? Para partilhar com quem e com quem? Certamente não com o meu marido. Certamente não com a minha mulher. E como não partilho com a minha mulher, com o meu marido, não partilho com ninguém. Às vezes morro e a conta fica para o Estado. Ou fica para uma abstrata instituição de caridade que nem sequer às vezes são competentes nas responsabilidades que têm de ser exemplos de boas instituições de caridade. Isto foi um pequenino exemplo. Até nisto eu já não me partilho. Ainda vou partilhando umas coisitas. Mas cada vez eu vou partilhando menos. Eu digo, há casais, muitos deles hoje em dia têm as suas contas totalmente separadas, mas comem na mesma mesa. Mas é uma guerra às vezes, durante o mês. Mas eu paguei mais 20 euros e tu estás a entrar a 30 euros. Eu fui às compras 4 vezes, só foste 2. Há também já quem durma de camas separadas. Não partilha já o seu leito. Partilha momentos de prazer, da insanidade luxúrica da luxúria. Mas não amor. No amor eu partilho tudo, sobretudo o que eu sou e também o que eu tenho. Porque eu sou também as coisas que eu tenho. Entendem, filhos?
Quando não fizermos isto, nós não estamos a partilhar nada. O que é que Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, partilhou? Ele partilhou cama. Ele partilhou comida. Ele partilhou palavras. Ele partilhou abraço. Ele partilhou as curas que Ele fez àqueles doentes do seu tempo. Ele partilhou tudo o que Ele era. E tudo o que Ele tinha. O que é que Ele tinha? Ele não tinha casa. Era pobre. Não tinha carne. Não existia nessa altura. Não tinha camelo. Não tinha burro. Não tinha nada. Mas o que é que Ele tinha? O seu corpo. Que Ele entregou tudo dele. Não há memória nas epístolas, nem nos Atos dos Apóstolos, nem na tradição da Igreja, que Nosso Senhor Jesus Cristo deixou alguma herançazita para alguém. Ele deu tudo o que Ele tinha em sua vida. E no momento em que entregou tudo, Ele entregou o que realmente Ele tinha, no caso, a vida. Nós passamos a vida a escondermos-nos de nós próprios. Escondemos as coisas. Porque nós somos felizes, muitas vezes, nas coisas que nós temos. Numa casa, num apartamento. Não estou a dizer que não é bom ter. É, mas não com a gula de eu ser definido pelo apartamento que eu tenho, ou ser definido pelo ordenado que eu ganho. O que me define é a forma como eu amo. E porquê que é a forma como eu amo é a forma que me deve definir? Porque é a forma como eu me partilho com os meus irmãos e irmãs, com o meu marido, com a minha mulher, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus sogros, com os meus avós. E com a vida em geral. Então, o amor é sempre, como eu comecei por dizer à vontade, eu decido amar, eu amo. E eu defendo os interesses do ser amado, do ser que eu amo. Defendo os interesses dele. Se uma mulher, neste mundo, se as coisas fossem reais, quando há um rompimento no casal, o marido que é abandonado, ou a mulher, não deviam ir para ter reclamar isto e aquilo. Queres muito isto, queres muita casa, fica com ela. Queres o carro, fica com ela. Mas salvaguardando os filhos, sim. Bem, é teu e dos teus filhos. E nós vemos mortes. As coisas vão para o tribunal e antes do tribunal se diz já há mortes em casa. Já o marido matou a mulher por causa de um apartamento de Rolos que valia 60 mil euros, nem é coisa de 6 milhões. Entendem, filhos? Nós vivemos atrás das coisas pesadas deste mundo que nos conduzem ao túmulo. Se levar alguém o nosso carro até ao túmulo, quando a carreta nos deixar dentro do buraco. Depois, o nosso carro é levado pelo nosso pai, ou mulher, se ficou viva, ou filho, para casa, porque o carro não entra dentro do túmulo. O apartamento também não entra dentro do túmulo. As contas bancárias não são depositadas dentro do caixão. Dizer o quê? Olhemos para Cristo. No silêncio que nos vem do ícone que contemplamos, olhemos a vida de Nosso Senhor. E depois, olhemos para a nossa vida. E vamos saber o que é que está errado na nossa vida. Cuidado. Eu aqui me fico. Cristo ressuscitou. É verdade. Mas há uma coisa? Mais nada? Então convido a todos para um banquete, olha, terreno. Agora sim, infelizmente ainda somos só humanos. E temos que comer. Bem, só humanos? Será que é verdade o que eu disse? Bem, somos só humanos, não somos? Mas já estou a dizer tudo. Mas já comungamos o alimento da nossa alma. Temos direito a comungar também o alimento do corpo. Ainda não entramos no reino dos céus. Um beijinho para todos vós e obrigado pela vossa paciência. O amor também é paciente. Na definição de São Paulo na Epístola aos Efésios. Naquele é paciente, ele não gera... Não quer mal, não inveja. Não cria desânimo, não é orgulhoso. É, exatamente. O amor é isto. O amor é paciente, não é orgulhoso, não deseja mal. Leiam a Epístola aos Efésios. No versículo 1 lembro. Agora qual é? Perguntem aos senhores bíblicos. Está bem? Mais uma vez, convido a todos. Bem, agora vamos cantar. Cristo ressuscitou. Aos que estavam no túmulo, Cristo deu a vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo Ressuscitou dos mortos, pela morte ele venceu a morte. Aos que estavam no túmulo, Cristo deu a vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou. É verdade. Cristo nos cresce. Vai isto. Cristo aí, viado. É verdade. Cristo é a arca. Seja maritada. Cristo ressuscitou. É verdade. Até já. O nosso banquete. Não se diz